Ela confunde com se tornar bonzinho, boazinha, um puta de um otário. Piora a situação. E a nossa guerra é com o bonzinho, cara. É exatamente com o bonzinho é que fode a porra toda. Porque ele não tem a força pra falar não. Completamente. Ser bonzinho é ser trouxa. Sim. Os estoicos incentivam a reflexão interna constante e o autoaperfeiçoamento. Essa busca pela virtude não apenas conduz a uma vida mais significativa, mas também contribui para o estabelecimento de relacionamentos mais autênticos e saudáveis. Os homens podem aprender a estabelecer limites saudáveis, a comunicar-se de maneira assertiva e a construir conexões baseadas na genuinidade. Em um mundo onde a pressão social e as expectativas externas frequentemente desviam os homens de suas próprias convicções, a filosofia estoica oferece um farol de orientação. Através do cultivo das virtudes da autodisciplina e da busca de um propósito significativo, os homens modernos podem adotar uma mentalidade que transcende a simples noção de ser bonzinho e optar por viver de maneira virtuosa e autêntica, enriquecendo suas próprias vidas e as vidas daqueles ao seu redor. Enquanto a armadilha da bondade superficial é comum, a filosofia estoica, enraizada em princípios de autodisciplina e virtude, oferece uma visão única sobre como devemos viver nossas vidas. No entanto, a busca pela virtude e pela sabedoria estoica muitas vezes entra em conflito direto com a abordagem superficial de ser bonzinho. Ao analisarmos algumas situações cotidianas, podemos identificar como agir apenas para agradar aos outros pode comprometer esses valores essenciais. Por exemplo, imagine a situação de um profissional que trabalha incansavelmente em um projeto, dedicando tempo e esforço para garantir a excelência do resultado final. No entanto, ao se deparar com um colega que pede ajuda para concluir sua parte do projeto, o profissional sente-se compelido a fazer o trabalho pelo colega, a fim de evitar conflitos ou parecer bonzinho. Embora esse ato possa ser visto como generoso à primeira vista, do ponto de vista estoico, isso atrapalha sua vida por deixar o seu para fazer o do outro. Com a virtude da justiça e da autodisciplina, os estoicos enfatizam a importância de uma justiça que não se limita apenas a tratar os outros com igualdade, mas também a tratar a si mesmo com dignidade. Agir como um fazedor de favores, nesse caso, pode prejudicar a própria justiça, uma vez que o profissional estaria sacrificando seu próprio tempo e esforço sem considerar o equilíbrio adequado entre ajudar os outros e cuidar de si mesmo. Outra situação que ilustra o conflito entre ser bonzinho e a sabedoria estoica é quando alguém é pressionado a concordar com opiniões que não compartilha apenas para evitar conflitos ou ser aceito pelo grupo. Os estoicos enfatizam a busca da verdade e a autenticidade em todas as ações. Agir de maneira contrária aos próprios princípios para agradar aos outros é uma negação da própria integridade e sabedoria. A busca histórica pela sabedoria envolve a autodisciplina em explorar, questionar suposições e buscar conhecimento. Ser bonzinho ao evitar discussões ou discordâncias pode limitar o crescimento intelectual e impedir a expansão do conhecimento pessoal. A filosofia estoica nos alerta sobre a armadilha da bondade superficial. Agir apenas para agradar aos outros, sem considerar a virtude e a sabedoria, pode nos levar a comprometer nossa própria integridade, justiça e autenticidade. Os estoicos nos lembram que ser verdadeiramente virtuoso requer coragem para enfrentar situações desconfortáveis, buscar a verdade e agir de acordo com nossos princípios, independentemente das expectativas externas. Essas lições atemporais continuam a nos guiar para uma vida mais significativa e autêntica, em sintonia com os valores da sabedoria estoica. Os dois lados da bondade foram explorados pelo filósofo romano Sêneca, que destacou a importância de não permitir que a busca incessante por agradar aos outros nos desvie do nosso próprio crescimento pessoal. Ele escreveu que a bondade, quando excessiva, é fraqueza,
nos alertando que ser excessivamente bonzinho pode nos levar a comprometer nossos próprios princípios e objetivos, minando nossa força interior. Isso nos encoraja a equilibrar nossa bondade com autodisciplina e discernimento. Além disso, o filósofo histórico Marco Aurélio, em suas Meditações, oferece uma perspectiva profunda sobre como a bondade deve ser expressa sem expectativas de reconhecimento externo. Ele escreveu: execute cada ação como se fosse sua última. Essa reflexão nos convida a agir com bondade não apenas para sermos vistos como bons, mas porque é uma expressão intrínseca de nosso caráter autêntico. Não é moldada por elogios ou recompensas, mas pelo desejo de agir de acordo com nossos princípios e valores. Em conclusão, as reflexões dos filósofos históricos sobre a bondade nos lembram que essa virtude, embora nobre, deve ser cultivada com sabedoria e discernimento. A dualidade da bondade nos ensina a equilibrar nossa compaixão pelos outros com a autenticidade interior, a evitar a armadilha da complacência e a expressar nossa bondade com sinceridade e determinação, independentemente das circunstâncias. Ao refletirmos sobre essas lições, podemos desenvolver uma compreensão mais profunda da verdadeira natureza da bondade e de como incorporá-la em nossas vidas de maneira significativa. Ao abraçar a filosofia histórica, os homens modernos se beneficiam de uma fonte constante de orientação moral e mental. A resiliência cultivada através desses ensinamentos não apenas os capacita a enfrentar as adversidades com graça, mas também a florescer em meio a elas. A determinação histórica, combinada com a autenticidade, permite que os homens se destaquem como exemplos de força e sabedoria em um mundo que muitas vezes parece tumultuado. Portanto, convido os homens modernos a considerarem a filosofia histórica não apenas como um sistema de crenças, mas como um caminho de autodescoberta e crescimento. Ao abraçar os ensinamentos históricos, vocês podem se tornar protagonistas de suas próprias histórias, navegando pelas adversidades com uma serenidade confiante e uma determinação inabalável. Sejam os arquitetos de sua própria resiliência, permitindo que a filosofia histórica os guie para um estado de equilíbrio e fortaleza interior.